Uma pergunta que muitas pessoas têm feito ultimamente é: Shane, vale a pena investir na neuropsicopedagogia em 2026? E a resposta é sim. Ah, Shane, mas já tem muitos profissionais por aí fazendo esse serviço. Será que tem demanda? Tem, tem demanda, tá, gente? Só que o que que acontece? Tem muitos profissionais? Tem. Hoje a gente vê consultórios e salas neuropsicopedagógicas em todos os bairros, praticamente. Isso eu estou falando da realidade aqui da minha cidade. De repente, às vezes no interior, a realidade seja diferente. Mas o que que acontece? Apesar de termos muitos profissionais, nem todos estão devidamente capacitados. Não significa que, é porque eu comecei agora, Shane, eu ainda estou aprendendo, ok? Todos nós aprendemos todos os dias, tá? Não existe um profissional que a gente olha e diga se ele está 100% pronto. Não. A gente sempre vai aprendendo mais. O que acontece é que existem profissionais que saem da pós-graduação, fazem um curso e deu. E pensam assim, agora eu vou atuar e tá tudo bem. Só que o que que acontece? Quando o profissional não busca atualização constante, conhecimento, ele vai ficando para trás. Por quê? Porque a ciência ela vai se renovando, certo? E a gente precisa aprender e conhecer o que vem de novidade para poder trabalhar com maior assertividade com as crianças dentro do consultório. E por mais que, digamos que a ciência fique estagnada, sei lá, por 10 anos, de qualquer forma, o que já tem de conhecimento é muita coisa. Não é nem, olha, nem uma pontinha do iceberg daquilo que a gente aprende na pós-graduação. Na verdade, a pós-graduação, ela ensina a parte técnica. O chão de consultório mesmo, do dia a dia, de atendimento, de avaliação e intervenção, a gente vai aprendendo com mentorias, com cursos, com livros, buscando aulas, muitas até gratuitas aqui no YouTube, inclusive. Então, eu não tenho dinheiro agora para fazer um curso. Isso não é desculpa, porque existem muitos perfis. O meu é um, por exemplo, no Instagram, que eu gosto de compartilhar algumas atividades, alguns conhecimentos. Estou migrando agora aqui para o YouTube também, para compartilhar com vocês também esse dia a dia de consultório. E para quem está em dúvida, sim, vale a pena. Quem já assistiu alguns vídeos anteriores, sabe que eu era professora concursada aqui da minha cidade. Eu fiz a neuropsicopedagogia não com a intenção de abrir um consultório. Eu fiz a neuropsicopedagogia porque estava vindo uma demanda muito alta de crianças autistas e com TDAH dentro para as salas de aula. E eu estava percebendo que eu não estava conseguindo fazer o manejo correto das situações que aconteciam, eu não estava conseguindo atingir aquela criança como deveria, porque por mais que tenha uma professora de apoio, o professor regente também é professor dessa criança, então ele também tem essa responsabilidade, e eu sempre pensei dessa forma. Fora as inúmeras crianças que a gente sabe que tem algum transtorno, mas que não tem algum diagnóstico. Então, eu, com essa intenção de refinar o meu olhar para atender melhor as minhas crianças em sala, foi onde que eu fui fazer a pós-graduação da neuropsicopedagogia. A pós trouxe alguns conhecimentos teóricos, mas ela me deixou com muita sede demais, muitas dúvidas. E aí onde eu fui fazer cursos e pesquisar perfis na internet, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Comecei aplicando tudo que eu fui aprendendo dentro de sala de aula, e quando eu vi assim que, mesmo numa sala cheia de criança, eu estava conseguindo atingir e contribuir com as minhas crianças lá dentro, aí onde eu pensei, acho que é a hora de eu dar um outro passo. E aí eu comecei a atender no contraturno, né? Porque eu dava aula à tarde, e aí eu comecei a fazer alguns atendimentos de manhã, daí atendia no home care, ia na casa criança, alugava uma sala de coworking. Tinha dias que eu atendia numa clínica aqui da cidade que atende por plano de saúde, e assim eu fiquei por um ano e pouquinho, um ano e meio mais ou menos. E aí, ano passado, eu resolvi abrir o consultório.
Não é fácil dizer para vocês assim, ah, vale a pena, vai com tudo. Vale a pena, mas se você não tem isso como um propósito de vida, não significa que você não vai ganhar por isso. A gente tem que ganhar porque o nosso trabalho, ele demanda muito, né? Mas se isso não é um propósito que pulsa na tua veia, muito dificilmente tu vai conseguir seguir mesmo com as dificuldades. Porque no começo não é fácil. Eu estou relativamente no começo, embora nesse 1 ano e meio, porque deu sair da escola, enfim, tem outros vídeos explicando um pouco melhor, mas aí eu pedi exoneração, abri um consultório, uma salinha, enfim, e depois eu vim para cá onde que eu estou, que é um espaço clínico maior, certo? Mas não é fácil, né? A gente abre mão de uma estabilidade. Eu era efetiva do município, eu tinha meu salário garantido todos os meses. Faça chuva, faça sol, se a criança fosse ou não fosse para aula, meu salário estava na conta. Então, eu abri mão dessa garantia, digamos assim, para viver algo muito maior. Só que existe mais entrega nesse muito maior. Então, a gente tem o atendimento, mas não é só o atendimento. Tem o antes do atendimento, durante o atendimento, pós-atendimento. Para quem abre uma clínica, como é o meu caso, tem a questão da gestão, questão de contabilidade, enfim. Então, crescer na profissão que a gente escolhe não é fácil. O segredo é continuar dia após dia. E outra coisa que eu falei no começo do vídeo. Ah, Jane, mas já tem muitas profissionais. Tem. Mas eu, por exemplo, aqui no meu bairro, não muito longe de mim, tem outra clínica que é excelente também. Inclusive, a profissional dessa clínica, eu fiz curso com ela. Mas nós temos muitas crianças, e por mais que ela seja excelente e eu também, existem famílias que de repente vão se adaptar ou vão se identificar mais com o meu jeito de ser. E existem famílias que vão se identificar mais com ela. Mas também existem casos, por exemplo, de profissionais, e eu já ouvi muitos relatos, já recebi famílias de profissionais que estão perdidos, totalmente perdidos no meio da atuação, não buscam se atualizar, não estudam, não se preparam, não investem em materiais, porque sim, tem que ter um investimento, né? A criança não vai ficar muito tempo se toda semana que ela vir, ela fazer a mesma coisa, usar os mesmos recursos. A gente tem que usar muito da nossa criatividade. Recomendo muito o que vocês, quem está nesse começo principalmente, adquira uma impressora e uma plastificadora, porque ali vocês vão conseguir produzir muitos recursos muito bacanas para os atendimentos de vocês. Então é isso, gente. O vídeo bem curtinho, só para falar que sim, vale a pena, tá? Necessita muito esforço, muita dedicação, sim. Mas se você, de fato, tem esse desejo, gosta, ama essa profissão, investe que vai dar certo. Diferente, porque tem gente que diz assim, comigo não funciona. Às vezes tem que fazer uma autoanálise para ver o que está acontecendo ali que não está funcionando, né? Às vezes a gente pensa que está tudo ótimo. Eu, por exemplo, eu estou sempre estudando, mas cada vez que eu vou estudar, eu penso, puxa, parece que eu não sei nada, porque tem muita coisa para gente aprender. E cada caso que vem para o consultório, cada caso que vem para o consultório é uma novidade. Cada criança é única, então cada criança que vem para mim é um estudo diferente que eu tenho que fazer, porque não é porque a criança A tem TDAH, por exemplo, e a B também tem TDAH, então é a mesma conduta. Não é. Cada ser humano é diferente. Então, o que diferencia que eu vejo muito essa questão da atualização, de estudar mesmo e buscar. 100% pronto a gente nunca tá, porque sempre tem coisa pra gente aprender. E cuidar da gente, né? Cuidem de vocês também. Uma boa apresentação, não tô falando nem de roupas caras, de sapatos caros, nada disso. Eu também não tenho isso, até porque quando a gente decide empreender e a gente não tem uma herança, né? A gente usa praticamente todos os nossos recursos para fazer o negócio acontecer.
mas um cabelo sempre limpo, uma maquiagenzinha de leve, sabe? A pele hidratada, perfumada, nem de mais e nem de menos, uma roupa passada, alinhada, nada de exageros, mas uma questão de, de que a tua imagem transmita ordem antes mesmo de tu falar. Porque quando a gente anda muito, vou dar um exemplo, sapato sujo, cabelo sujo, roupa toda amassada. As famílias vão olhar e vão pensar assim: poxa, ela não cuida nem dela, quem dirá vai cuidar bem do meu filho? Ela não tem tempo nem de olhar para ela, de cuidar dela, quem dirá de estudar, de se preparar para entender os casos que vêm para ela. Isso não é algo nem consciente, é algo já inconsciente que a gente julga pelo olhar, isso é fato. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Vale a pena, vale sim, só que tem que ter dedicação. Agora me conta aqui nos comentários se vocês estão começando, estão pensando em começar, se ainda, se já começaram, já terminaram, mas nunca atuaram, estão com o diploma de repente dentro da gaveta. Deixem sugestões de vídeos aqui de assuntos que vocês gostariam de repente que eu abordasse. Não esqueçam de curtir, dar o like, né? Se inscrever no canal e até a próxima. Ah, não.